Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Vamos estar dando início a mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus, culto de ensino e avivamento, onde vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Dá uma boa noite para o seu irmão também que está aí. Fale com ele. Eu quero, nesse momento, te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos entrar, ou vamos invocar o nome do nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bendito seja o Deus Trino, aquele que se doa por nós. Nós te louvamos e engrandecemos o Senhor e invocamos o teu nome nessa noite. Nos reunimos, meu Deus, como congregação do Senhor, povo eleito, meu Pai, e invocamos o seu nome. Pedimos que o Senhor, ó Deus, fale conosco nessa noite, meu Pai, que o Senhor, ó Deus, nos mostre os seus retos caminhos e nos ajude, ó Pai, a andar, ó Deus, segundo a tua vontade. Ah, meu Deus, receba o nosso louvor, receba, meu Deus, as nossas canções, receba, meu Pai amado, tudo que, ó Deus, nós viemos com o propósito de fazer nessa noite, a fim de bendizer o teu santo nome. Ah, meu Pai amado, que o Senhor, ó Deus, possa tratar, ó Deus amado, dos nossos corações. Possa o Senhor, ó Pai amado, curar as nossas feridas, meu Deus, e nós te louvaremos, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo 138. Vamos fazer uma leitura responsiva, ou seja, eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos os pares. Salmo 138, um salmo de gratidão a Deus pela fidelidade dele. Salmo 138, os irmãos acharam? Amém? Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentastes a força da minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estende as mãos contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. Vamos todos repetir o versículo número 1. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Pastor Evandro. Amém. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos dar a Deus os louvores que lhe é devido. Vamos exaltá-lo com todo o coração e força. Te adoramos, Senhor.
Tu és digno. O Espírito diz: vem, vem. Esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Mas não deixa de vir. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Mais uma vez. Vem, esta é a hora da adoração. Recebe a adoração, meu Deus. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Deixa de vir não. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor. Sim, meu Deus. Todo joelho se dobrará. Estamos aqui para o teu louvor. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Diga, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Tua glória será. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior Senhor, terá. para que o Senhor reine em corações aqui. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Não deixa de vir. Vem, vem, assim como está. Vem, Vem para o reino de Deus. aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Deus, ao nosso Senhor, aquele que reina e vive para sempre. Adorando o Altíssimo. Vamos correr para Cristo. Não tem outro lugar para ir.
É na presença do Senhor que devemos estar. Diga: Tu és para mim um alto refúgio, Tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça. Posso confiar, correr para ti, em ti descansar. Tu és a minha E cobertura. eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Abrigo bem seguro é o Senhor. Tu és meu refúgio. Mais uma vez, aleluia. Tu és para mim um alto refúgio, Tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça. Posso confiar, correr para ti, em ti descansar. E eu correrei para ti, Senhor. em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és sim. Tu és meu refúgio. Nós celebramos o Senhor com palmas, com louvores, com gratidão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu és o refúgio do seu povo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Sim, meu Senhor. Tu és meu refúgio. Sim, Tu és meu refúgio. é Deus. Abrigo, refúgio, secreto é o Senhor. Feche seus olhos. Altíssimo, Deus de toda a terra, maravilhoso, Rei dos reis, digno de adoração, te exaltamos, ó Rei do universo, te bendizemos nesse meio de semana, recobrando as nossas forças, a nossa fé e a nossa confiança diante de ti. Eu quero levantar minhas mãos e te adorar. Eu quero levantar minha voz e te bendizer. Eu quero, juntamente com o teu povo, te dizer o quanto o Senhor é importante na nossa vida.
Continua abençoando teu povo, Senhor. Continua favorecendo os que precisam. E tem misericórdia de nós, nessa noite bendita, neste santo lugar, na autoridade de Cristo. E todos digam amém, amém, amém. Uma música antiga, mas muito, não pode morrer. Adoração não morre, ela continua. Aleluia, aleluia. Meu Deus, viemos aqui para te adorar, nascemos para o teu louvor. Diga comigo. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida, em santidade, amor. Pai, só a ti eu ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração. Recebe-se toda a glória, a honra e o louvor, Filho de Deus. Recebe-se toda a glória, a honra e o louvor. Aleluia. Quero levantar minhas mãos, tu és digno. Quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida, sacrifício vivo, em santidade, amor. Diga a Ele. Pai, só a ti eu ofereço minha vida e o meu coração. O que mais? E me prostro em tua presença, em adoração, Filho de Deus. Recebe-se toda a glória, a honra e o louvor, Filho de Deus. Recebe-se toda a glória, a honra e o louvor, toda a glória, a honra e o louvor.
toda glória, a honra e o louvor. Você veio aqui para adorar o Senhor, não para ser adorado, para mandar xeremane. Glorificado seja o teu nome. Glória a Deus. Olha para alguém e diz: cantaste bem, Fernandinho. Pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Muito bem. Aproveitamos as quartas-feiras para falar sobre relações afetivas e sexualidade, pela ótica bíblica. Há muitas falas no mundo, há muitos especialistas que vão falando e levando as relações afetivas e a sexualidade para um lugar que ela não é perante Deus. Deus tem um olhar para a afetividade humana. Ele a colocou em nós, os afetos. E Deus tem um olhar para a sexualidade humana. Ele mesmo colocou os desejos, as vontades em cada um de nós. Ele nos fez ser um ser afetivo e um ser sexual. Isso não dá para ignorar na gente. Nós estamos falando agora sobre as tentações que giram em torno disso, da nossa sexualidade. E a gente vai então pegar 2 textos para iniciar o assunto de hoje. Primeiro, Efésios 5:5. Por favor. Hoje vamos falar sobre fornicação. O que é isso? Mas, pastor, numa época como essa, esse assunto seria o melhor, o mais propício? Meus irmãos, a gente fica retardando, ou na verdade procrastinando esse assunto por muito tempo. E agora que eu me inspirei, meu irmão, vocês vão me aturar pelo menos um mês aqui falando sobre a relação afetiva e sexualidade, porque tem muita coisa boa para a gente conversar. Mas pela ótica bíblica. Efésios 5:5, por favor, ele vai colocar ali e a gente vai ler. Tá? Joga aqui para mim, Efésios 5:5. Tem como? Já está, obrigado. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos repetir juntos? Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha a gravidade do que ele está falando. Agora vamos a Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos iniciar o assunto com esses 2 textos. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muito bem, outro grande fato, outra grande texto importante. Vamos repetir o texto, por favor? Todos juntos. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, na primeira fala, primeiro texto, que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, nós vemos um fato importante: os impuros, os incontinentes, os avarentos não herdarão, não terão herança no reino de Cristo, quer dizer, estão condenados.
Eu hoje, que se prostituem, impureza, paixão lascívia, desígnio maligno, que é a avareza, também receberão a ira de Deus. A ira de Deus que os filhos da desobediência recebem. E esse texto aqui foi escrito para crente. Então, vamos pensar aqui como Deus pensa relação afetiva e sexualidade, para que a gente não fique assim pensando. Eu acho que o que Deus pensa é aquilo que aquela pessoa falou sobre sexualidade ou relação afetiva. Por mais que a gente se aperfeiçoe, humanamente falando, sobre as nossas relações, elas podem ter um teor humanista, ou a gente pode considerar o teor teológico. O que Deus pensa disso? Muito bem. Vamos pensar na origem? Todos nós sabemos, meus irmãos, que Deus fez o homem, à sua imagem e semelhança. Primeiro ser criado, diferente de toda a espécie, homem, feito à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente pensa na imagem de Deus, não é que ele é parecido com Deus, mas a semelhança e a imagem é porque eles eram dotados de faculdades de raciocinar, de expressar emoções, né? Olha, Deus raciocina, Deus expressa emoção, né? Ele se ira, olha, não vimos ali o texto? Ele se irou. Olha, vocês estão suscitando a minha ira. Ele ama. Então, nesse aspecto, e principalmente na questão de sermos pessoas que agem voluntariamente, ninguém está forçando ninguém a fazer nada aqui, como Deus também não é forçado a fazer nada. Todos agem voluntariamente. Isso é ser parecido com Deus. Principalmente, nós somos dotados daquilo que toda espécie não tem. Nós temos a capacidade de ser um ser espiritual. Nós somos dotados de espiritualidade. Então, além de tudo, olha, raciocinar, expressar emoção e agir voluntariamente, que serve para se expressar no mundo que vivemos, na sociedade, nós temos também a capacidade de falar com Deus, de estar diante de Deus e de forma de que tenhamos um relacionamento com esse Criador. Bom, só que isso tudo, o ser humano, ele foi criado pelo poder da palavra de Deus. Ele diz, façamos o homem. O verbo fazer, no hebraico, bará, ele tem essa capacidade de fazer do nada. Se eu fui criado do nada, Deus nos criou, então nós temos que considerar que essa criação, que esse Criador, ele sabia o que estava fazendo, ele é aquele que formou o homem, deu ao homem uma alma vivente. Todo homem aqui tem uma alma, e não é uma alma assim que usa um, depois o outro usa. Nós temos uma alma individual. Nós temos uma alma individual. Cada ser humano tem uma alma. Cada ser humano é uma pessoa. E este ser humano, quando Deus olhou, ele resolveu outra coisa. Resolveu fazer para ele uma parceira adequada. Ele olhou e viu que o homem estava só, todo mundo sabe o texto, e ele então, quando ele pensou, vou colocar alguém igual e alguém que possa complementá-lo. Ele pensou no homem, na mulher. No hebraico, ish, fala varão. A mulher, ish, fala varoa. O próprio varão disse, essa agora é varoa. Ela foi tirada do varão. Ele sabia que a própria mulher não foi feita de outro material,
não foi feita de outra espécie, mas foi para a complementaridade da vida dele. Se nós ignorarmos que Deus criou alguém para nos complementar, tanto homem quanto mulher, e vice-versa, nós vamos ignorar que ele criou um ser perfeito para estar com o outro. Bem, não existe outro meio de estar afetivamente, com raciocínio, expressar emoção e também agir voluntariamente do que o ser oposto que Deus criou. Então, a mulher foi feita, ela não era menor, nunca foi, ela era idônea. Ela era aquela pessoa igual, homem e mulher da mesma espécie. Eu falo isso, então muita gente já sabe disso, eu sei que sabe, mas para a gente ver da onde nós fomos tirados. Deus fez o segundo ser humano, diga comigo, Deus fez o segundo ser humano a partir do primeiro. Esse foi o complemento natural. Se passarmos disso, como eu disse, nós vamos desrespeitar toda a lógica da criação de Deus. Deus cria o homem, depois cria a mulher, e dá a ele e dá a ela uma singularidade. Homem é homem, mulher é mulher. Com aspectos diferentes. Né? A mulher complementa o homem em vários aspectos. Aspecto biológico, afetivo, né? Emocional, sexual. Há um complemento com essa pessoa oposta que Deus criou. Era diferente do homem, sim, e ele é diferente da mulher, mas essa diferença é para complementaridade. Fora disso, a gente vê outros absurdos que a gente cria. Então, o Filho de Deus, o homem e a mulher, que de fato reconhece que foi criado pelo Senhor, sabe de que a criação de Deus é perfeita. E sabe que Deus criou a mulher para o complemento do homem. E ele não ficou assim só. Bem, agora você tem uma mulher. Não, ele os abençoou, diga. Ele os abençoou. O que ele fez? Olha a bênção. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós soubemos fazer o negócio? Quem tem mais de 5 filhos? Agora, nessa geração, meu irmão, nem pergunta. Tem uma irmãzinha aqui, vitoriosa, né? Mas os seus avós, quem tinha nos seus avós mais de 10 filhos? Eles fizeram o trabalho direitinho. Fizeram mais do que a irmã ali, que tem mais de 5 filhos. Então, a bênção da fecundidade, da multiplicação, da procriação, estava nos projetos de Deus. E quando eu falo isso, é só para alertar, todo mundo sabe disso. Mas houve uma degeneração humana. O homem se degenerou. E por estar numa situação de multiplicação de iniquidades, o que Deus fez? A comporta do céu se abriu e caiu uma chuva jamais vista. Ele então produziu o dilúvio na terra. Morre toda a raça humana. Só fica uma família. Qual família? Família de Noé. E quando Deus olha para aquela turma saindo do barco ou da arca, ele poderia dizer, bem, agora façam do jeito que vocês quiserem. Vivam a vida. Não. De novo chamou a família e Noé recebe a mesma ordem de Adão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra.
Está lá em Gênesis 9:1. Deus deu a mesma ordem. Então, Deus não muda, meus irmãos. Apesar das circunstâncias mudarem, a sociedade mudar, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele será sempre assim. Por quê? Porque Deus não é imperfeito. Deus é perfeito em tudo que pensa, do que raciocina, do que da sua vontade, da sua capacidade de ser. Deus já sabe todas as coisas e sabe os limites de tudo. Então Deus continua com seu plano de povoar a terra. Bem, muito bem. Nós vamos então usar como Adão e Eva e como a família de Noé, vamos multiplicar, vamos procriar. E claro, a sexualidade na verdade, a relação sexual não serve só para procriação, serve também para satisfação humana. Nós não temos só o coito, nós temos principalmente satisfação. Tem a alegria do romance, toda a alegria de estar juntos, de curtir um ao outro, de ter vida sexual muito aprazível, e tudo bem. Olha, mas o problema é que nós temos que continuar procriando e satisfazendo, e com satisfação possível. Aquela satisfação não aquela bestial, não aquela fora do controle, aquela que denigra a imagem do outro, do sexo oposto. Olha, Deus criou uma pessoa igual. Deus não criou uma pessoa menor. Então a mulher não é menor. A mulher não é alguém que você pode desconsiderar. E nem o homem. Todos dois têm um valor na criação. Então não podemos ignorar. Então quando eu simplesmente uso uma pessoa de forma que a denigre, que descarta essa pessoa, que se utiliza dela para um fim que não seja aquela que Deus mandou, eu estou em pecado. Em pecado perante Deus e em pecado perante a pessoa. Então, todo ato impuro com essa pessoa é condenável. Por quê? Porque vocês passaram dos limites. Eu fiz vocês com capacidade de se relacionar, com a capacidade de ter relação sexual, mas vocês se utilizam disso para o pior, sabe? Nós temos a capacidade de transformar aquilo que Deus nos deu, o dom de se relacionar direito, para o pior. Nós temos a capacidade de manchar essa relação, estragar o que Deus fez. E aí nos encontramos com o pior disso, que são as doenças venéreas, são prejuízos da saúde do outro, prejuízo das emoções do outro, prejuízo em vários aspectos de relacional, porque os abusos sexuais, os abusos verbais, os abusos até no ambiente social, ela é crime. Dirá diante de Deus. Então, Deus não leva as relações sexuais de forma assim. Gente, vocês fazem, olha, vocês procriem do jeito que vocês quiserem, se relacionam do jeito que vocês quiserem. Não, ele colocou normas. Cuidado com a impureza, cuidado com o adultério, cuidado com a fornicação, cuidado com isso, porque isso provoca a ira de Deus. Para quê? Para que mantivéssemos uma relação sadia uns com os outros. Eu escolho alguém para me relacionar, e eu escolho e amo direito, e não da forma mais promíscua, mais desleal possível. Então, Deus está nos protegendo, porque Ele sabe que a imoralidade pode produzir uma consequência maior. E o pior, Ele já disse as consequências. Eu vou tratar vocês como filhos da desobediência.
Segundo, eu vou tirar de vocês o reino dos céus. Olha como é que ele leva a sério a questão sexual. Ele poderia não se meter nisso. Jesus, o senhor mandou procriar, deixa a gente. Não, procria direito. Jesus, o senhor mandou uma mulher, eu vou me relacionar com ela. Se relaciona direito. Por quê? Porque você é passivo de punição se não fizer isso. Até amar uma mulher, o homem tem que amar como quem? Como Cristo amou a igreja. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, eu preciso olhar o outro, e a gente vai ouvindo várias pessoas que estão aí numa compulsão enorme, uma situação obsessiva pelo ato sexual, e com desrespeito. E você vai ver o quanto essa família, essa pessoa está degenerada, sem controle nenhum. E aí traz más consequências e não agrada a Deus. Bem, então, Senhor, como vamos usar o nosso corpo? Tá bom. Bem, você sabe muito bem que o texto em Gênesis vai falar: assim não são mais dois, mas uma só. Como eu vou estar com o outro para ser uma só carne? Diga, uma só carne. Diga, uma só carne, até que a morte me separe. Se eu vou estar com o outro, eu tenho que entender que a minha relação com ele será de responsabilidade e não de imaturidade. Eu preciso entender que eu vou ser um só com uma pessoa. Então eu tenho que escolher bem essa pessoa, para eu não ficar fazendo o que a gente vai chamar de fornicação. Me relaciono com um, me relaciono com o outro, me relaciono com o outro, de diversas formas diferentes. E essa impureza, isso para Deus é impureza, é fornicação. Daqui a pouco eu toco nesse assunto. Mas então, a gente tem que entender que Deus espera que os dois sejam uma só carne. Mateus 19, versículo 6, para não ficar nas minhas palavras. Abre o microfone aqui para o pastor. Abre para os dois. Tem dois pastores hoje aqui me observando. Pega. Segura aqui para mim. Dá uma lavada. Cadê o lavador de microfone? Hoje não tem. Tá, aí vai trocando com eles aí. Isso. Vou pedir o Átila que então leia esse texto aí. Mateus 19, 6, para a gente ir acompanhando aqui devagar. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Bem, se vamos ser uma só carne com uma pessoa, se eu escolhi alguém para casar, então ninguém separe o que Deus ajuntou. Ah, mas o outro quer separar. Bem, ele que separe. Ninguém separe o que Deus ajuntou. Na cabeça do crente, casamento é para maduros. Na cabeça do crente, casamento é aquilo que Deus idealizou. Casamento fora disso é juízo. Por causa de quê? De vários textos, eu já dei 2 para vocês. Fora do contexto matrimonial é juízo. Mas, pastor, estamos vivendo uma época diferente, pastor. É juízo. Pastor, o dilúvio já passou. É juízo. Porque Deus não muda. Deus espera que aquilo que Ele idealizou como família se cumpra na terra. Isso é uma forma de também nos fazer exercer uma coisa importante. Domínio. Que às vezes o pessoal não gosta daí de fora, né? Domínio.
Ele não só gosta de andar de moto, ele tem que mostrar que está andando de moto para todo mundo. Então, o sexo estabelece então um vínculo tão forte entre os corpos que torna a pessoa uma só. Quando eu não sou um só com alguém, então, se eu uso o meu corpo como ato sexual solitário, sendo casado, eu estou em pecado. Porque eu deveria estar com um ato sexual com a minha mulher. Eu tirei dela o que é dela. E eu tirei dele o que é dele. O homem, como diz Paulo, depois de casado, não tem mais seu corpo para si mesmo. É da outra, é da esposa. E o corpo do homem, do marido, é da mulher. Então, nós temos que pensar que passou dos limites, Deus olha isso como impureza. Se Deus não existisse, Deus existe, irmãos? A palavra de Deus é verdadeira? Se a gente não soubesse disso, viveríamos como os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência e os filhos da obediência precisam ser diferentes, ou não? Precisam ou não, gente? Porque senão não existe diferença. Então, quando a gente vai pelo caminho difícil, que é um caminho difícil para muita gente, que é um caminho estreito, a gente obedece ao Senhor e é abençoado. Fora disso, a gente se encontra com aquilo que a gente não poderia ou não gostaria de se encontrar, com o juízo de Deus. E não importa a idade, nós temos que entender que temos um compromisso de obedecer a sua palavra. Então, para continuarmos dentro da vontade de Deus, em Cristo, nessa relação com o Pai, para a gente não fugir como Adão e Eva fugiram, nós precisamos pensar que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, depois de Cristo, pertence a Deus. Eu tive ciência disso. Eu acordei para isso na revelação da sua palavra, que o meu corpo agora pertence a Cristo. Eu voltei à normalidade quando Cristo me acordou. Gente, eu estava no caminho do pecado. Espera aí, isso é errado. Não vou ficar com 2 mulheres ao mesmo tempo, com 2 homens ao mesmo tempo. Eu não vou fazer isso ou aquilo com essa pessoa, porque isso é condenável. Se a gente pensar isso, nós vamos ter um resultado muito positivo. Fora disso, nós temos juízo e vamos, sim, sentir a ira de Deus sobre essas coisas. Então, por revelação, hoje, sabemos que esse corpo, ele não é, depois de Cristo, um corpo qualquer. Diga, o meu corpo é santificado. Depois de Cristo, o meu corpo e o seu corpo é separado para Deus. Não é? Não é? Ele é. Então, eu não posso viver na promiscuidade. Se o meu corpo agora é de Cristo, porque quando você disse, entreguei meu caminho ao Senhor, ele não disse, eu fico só com a sua alma. Corpo, alma e espírito sejam santificados diante dele. Santificação é a forma de deter o pecado que está nos nossos membros, que está nas nossas vontades, que está nas nossas cobiças. Se entendermos isso, seremos abençoados. Então vamos ver quando Deus separou o nosso corpo para ele. 1 Coríntios 6,15. O apóstolo Paulo, então, vai tocar nesse assunto. Todo mundo conhece o texto, mas é bom sempre olhar, né? 1 Coríntios 6,15.
vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Ele não está falando dos não crentes, está falando dos membros de Cristo. Quer dizer, está dizendo que todos são de Cristo, todos os membros, perdão, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês, o corpo, é membro de Cristo? Quer dizer, ele não disse, eu não vou utilizar o corpo, só vou usar o teu espírito. Ele quer usar o corpo também. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Se eu estou unido com Cristo e o meu corpo é dele, se ele se utiliza desse corpo, né? Quem sente a presença de Deus? Levante a mão com orgulho. Eu sinto a presença de Deus na minha vida. Então esse corpo não é seu só. Tem alguém habitando nele. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Ele está em mim e eu estou nele. Paulo disse, já não vivo eu? E olha que coisa maravilhosa. Ele vai pegar esse corpo corruptível e vai fazer o que com esse corpo corruptível? Jogar fora? Ele vai reciclar. Não. Ele vai transformar num corpo incorruptível. Ele não vai jogar nada fora do que ele criou. Ele não vai jogar nada fora do que ele criou. Se ele se interessa por corpo, alma e espírito, eu tenho que dizer, Senhor, depois que eu nasci de novo, esse corpo não me pertence. Pertence a ti. Daqui para frente, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor governa meu corpo. Que o Senhor tem autoridade máxima sobre ele. E que aquilo que não é dele vai sair da minha vida. Quando eu fizer isso, Deus vai de fato honrar a minha vida, abençoar a minha vida. Porque no corpo, que é a coisa mais difícil na carne, obedecer o Senhor, mas você se sacrifica, é um sacrifício mesmo. Romanos 12 vai falar sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício, sabe? Tem coisas que meu corpo quer e eu tenho que dar a Deus. Olha só, Cristo já passou por isso, tá? Quando ele foi tentado em todas as coisas, também no seu corpo. Então, se ele obedeceu, olha o que eu falei na semana passada, que duas tentações sobrevieram sobre a base do ser humano, Adão e Cristo. Por quê? Adão é aquele que iniciou a raça humana, o homem terreno. Cristo é o que nos iniciou perante o Pai. Ele recuperou a dignidade do homem, sendo também um ser espiritual. Nós fomos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo vivificou através do seu Espírito a nossa vida. E hoje estamos acordados. Diga, Deus existe. Cristo é Senhor. Estamos acordados. Poderíamos estar cultuando outra coisa, fazendo outra coisa, mas não estamos. Então, como os membros do corpo de Cristo, temos que sujeitar nossas vontades e desejos carnais a Ele. Ele não está dizendo, obedeça a mim, não entregue sua vida fazendo isso ou aquilo. Ele está dizendo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. E vocês vão fazer o que Cristo fez. O que Cristo fez? Obedeceu até o final. Essa capacidade de obediência também vem dele. Quando eu me sinto fraco, eu clamo a Ele. Senhor, eu reconheço que o que eu estou fazendo é errado. Eu preciso de Ti. Quando não fazemos isso, nós falamos, não, mas todo mundo faz. Conheço fulano que faz. A gente começa a dar um monte de desculpa
para continuar fazendo o que é errado. Mas como é que está a sua relação com Deus? Porque por isso que eu estou batendo bem nessa tecla inicial. Porque se a sua relação com Deus é nula, é nada, isso tudo que eu estou falando para você só te aborrece. Porque a sua carne está dizendo, porque ela não está sujeita a Deus. Ela precisa estar. Isso não é uma coisa fantasiosa, uma coisa religiosa, não. É o que está escrito e é aquele que habita em nós que nos confirma que o que está escrito é a verdade. Então, todos nós sabemos por revelação que os nossos membros, os membros do nosso corpo, pertencem a Cristo. Ele tomou posse de tudo. Quando você disse, eis a minha vida é tua, Senhor, é teu, Senhor, ele disse, então é meu. Tudo que eu fizer depois daí, eu serei cobrado. Por quê? Porque você disse que entregou tudo para mim. Eu não peguei sua alma só. Eu não estou usando só o teu espírito. Eu estou usando o teu corpo. Eu moro em você. Então, tudo que, como diz o salmista, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se não fizermos isso, nós não vamos continuar cumprindo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus parece, mas assim eu não vou casar com ninguém, assim eu não vou ser aceito no meu grupo, assim, a gente pode criar um monte de desculpas, mas não é uma questão de escolha, é uma questão de fé. Se você não tem fé, não adianta, não precisa nem obedecer isso aqui. Isso aqui é uma questão de fé. O justo vive pela fé, meu corpo é de Cristo. Pela fé, minha alma é de Cristo. Pela fé, meu espírito é de Cristo. Pela fé, quando Ele me salvar, Ele vai me salvar inteiro. Corpo, alma e espírito. Ele vai pegar esse corpo corruptível e vai transformar num corpo incorruptível. Um corpo adequado à glória. Um corpo adequado ao ambiente celestial. Ele não vai jogar o meu corpo fora. Como Cristo está diante do Pai. O Cristo levou a nossa humanidade perante o Senhor. Então, meu corpo é destinado a ser transformado como um corpo incorruptível. E hoje ainda somos templo do Espírito Santo, como diz lá 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Nunca esqueço disso. Você é onde Deus habita. Nunca esqueça disso. Às vezes você fica lá, mas eu já vi um monte de testemunho. Olha, eu estava fazendo umas besteiras por aí, e a garota pegou um demônio na minha frente e diz, você não é meu, você é daquele. O diabo tem que acordar a gente. O diabo tem que acordar a gente, que aquela situação que a gente está metido não é do Senhor. E o diabo tem que acordar a gente, que a gente tem carimbo do Espírito. Nós estamos descendo a uma vida promíscua que não precisa. Porque esse lugar não é o mais nosso. Esse lugar é do velho homem. Do novo homem em Cristo, não somos mais promíscuos. Não somos mais impuros. Nós somos purificados. Nosso raciocínio, nossas emoções, nossa vontade. Somos purificados. Não tem outro jeito agora de ser. Eu não vou desistir de Cristo. Quem vai desistir de Cristo diz amém. Não está a fim de desistir? Então segue em frente, fazendo o que Ele espera que você faça. Santifica a sua vida.
santifica o seu corpo para ele. Precisamos santificar. As Escrituras proíbem o uso do corpo para coisas erradas, para práticas sexuais ilícitas. A Bíblia proíbe. 1 Coríntios 6,16. Acho que botou aqui, vamos ver de novo. 6,16, por favor. 1 Coríntios 6,16. Todos juntos. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta, porque, como se diz, os dois se tornarão. E Paulo está denunciando que se você não vai pelo caminho de se unir à pessoa certa, você vai se unir à pessoa errada. Mas, pastor, eu não peguei prostituta não, foi uma garotinha que eu vi aí, a garotinha me deu mole e eu fiquei com ela. Ela se tornou prostituta. Por quê? É um impuro com impuro. É um lascivo com lascivo. É alguém condenado com condenado. Por quê? Porque estão usando aquilo que Deus deu de forma condenável. Então temos que tomar cuidado com quem a gente se une. Relações sexuais ilícitas são condenadas. Relações impuras, paixões lascivas, desejo maligno, relações incestuosas. Bota aqui, Levítico 18, versículos 6 a 18. Bem, há muita coisa em Levítico 18, mas vamos ver algumas coisas, tá? Não vou ler tudo, não. Levítico. Olha, eu já mostrei para vocês que Deus não muda, né? Então, se ele escreveu em Levítico, isso não quer dizer que é uma carta antiga que a gente não precisa olhar esse texto com cuidado. Para Israel, ele santificou Israel, mostrando o que ele queria e o que ele não queria. Relações sexuais ilícitas. Capítulo 18 de Levítico, versículos 6 a 18. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima, relações sexuais ilícitas, para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Relações sexuais ilícitas. É impureza. Ela é a sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Esse é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã. Tudo isso é impureza para Deus. Filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Quer dizer, pode ser filha de alguém que seu pai teve relação. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha, com a sua neta. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações... tem um monte. Com a irmã de seu pai, ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai. O irmão de seu pai é quem? Seu titi. Eu estou tentando te dar um sinal. Não se deite com seu tio, tendo relações com a mulher dele. Ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Por quê? Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem.
Não tenha relações com a mulher. Deus tem que se meter nessas coisas, gente. Ele não mandou procriar? Não. A procriação e a relação afetiva e satisfatória com a pessoa que está ao seu lado, que é a sua esposa ou seu marido, ela tem normas que regem isso, para que a gente não incorra no juízo de Deus. Então, quando alguém ficar com, eu gosto de pornografia, dá esse texto para ele. Manda ele ler tudo. E depois ver a pornografia. Infelizmente, é o que a gente está fazendo. Estamos numa sociedade promíscua, erotizada desde cedo. As crianças já estão sendo erotizadas, mexidas. Tem uma série de fatos, série de coisas acontecendo. E o pior é dentro da igreja. Esse é o pior. Não é aqui, graças a Deus, né? Todo mundo aqui é tranquilo, comportadinho. Dá uma olhada para o comportado que está do teu lado. Graças a Deus, né? Estamos recebendo instrução aqui hoje para que Deus abençoe essa igreja, né? Já pensou essa igreja cheia de promiscuidade? Já pensou? Teve um fato uma vez que alguém me procurou dizendo: eu vou sair da igreja porque a esposa do pastor deitou-se com a esposa do diácono. Olha só como é que é a aberração, como é que as coisas estão. Eu não estou falando fora da igreja, estou falando dentro da igreja. Eu posso contar coisa pior, que eu já acho que isso aí é uma barbárie. Já é um fora de controle. Sabe o que é? Tão esvaziado de santidade, um lugar tão esvaziado de moralidade, um lugar tão esvaziado de santidade, que deveria ser um lugar de santidade, de consagração, de cuidado, ou não? Num retiro nosso, o Átila sabe, estávamos lá num retiro nosso, um dos nossos retiros, houve um problema lá fora, nós fomos lá ver, eram 2 jovens se agarrando, e estavam cantando louvores, num outro sítio. O demônio pegou ele no lugar, quando ele estava cantando lá, cantando o hino, mas com um caso com outro rapaz. Os 2 estavam numa miséria ali no chão. Eu peguei um, ele pegou outro. Nós temos que tomar cuidado com o esvaziamento da santidade dentro da igreja. Se não existe santidade aqui, nós vamos para onde? Se as nossas relações vão ser a mais destrutiva possível, que futuro tem a igreja? Deus não está preocupado com isso? Está preocupado. Ele usou um capítulo inteiro para falar sobre isso. Alertando Israel, não faça, porque quem faz isso? Os filhos da desobediência. Quem faz isso? Os pagãos. Quem faz isso? Os promíscuos. Quem faz isso? Os que não têm freio moral, espiritual. A igreja, ela precisa ter esse freio. E esse freio não é porque a igreja é retrógrada, a igreja ela é inflexível, Deus está caduco. Não, meus irmãos, qualquer promiscuidade, ela é condenável. É relação sexual ilícita, é fornicação, porneia no grego, fornicação, impureza. Todas essas relações, para Deus, são impuras. Por quê? Porque eu não fiz isso. Eu escolhi um homem e uma mulher e mandei que eles sejam um só corpo. E as relações precisam ser, de cuidado e respeito um com o outro.
passou para a imoralidade, é desrespeito. Você sabe, né, meu querido? Não precisa nem... Os irmãos aqui não são bobos, sabem muito bem que às vezes a pessoa não, a impureza ela chega assim bem devagarzinho, sabe? A pessoa vai jogando um olhar, vai jogando uma fala, e as pessoas vão caindo, porque estão sensíveis mesmo. Mas aqui o Espírito Santo vai cuidar da gente, porque não tem como controlar isso, irmãos. Não adianta ficar botando vigia, não adianta botar, diácono, fica olhando todo mundo. Não tem como olhar. Não tem. A única forma de resolvermos os problemas de relações sexuais ilícitas dentro da igreja é o Espírito Santo mandando eu fazer o que eu estou fazendo agora, e é o Espírito Santo trabalhando na tua vida pessoal, é o Espírito Santo cuidando de ti como eu não posso. Ninguém vai deter, porque você é uma pessoa que raciocina, tem emoção e tem ações voluntárias. Você mesmo toma as decisões da tua vida. Quem vai deter isso? Quem vai controlar essas coisas? Eu não. Nem a denominação tem. Quem é a igreja que mais santa? As que se vestem mais de forma santa? Não, meus irmãos. As que têm conhecimento da palavra e tomam ela como valor absoluto à sua vida. Se isso aqui não tem valor nenhum, nós estamos prestando culto ao nada. Porque o nosso Deus tem critérios, tem princípios, tem valores que Ele mesmo determina. Para quê? Para a nossa própria salvação. Então temos que tomar cuidado com as impurezas. Bem, podemos fazer um monte de coisa. Levítico 18, 23 vai falar do coito com animal, que é impureza. O adultério é impureza, Êxodo 20, versículo 14. A homossexualidade é impureza. Por quê? Saiu da relação normal. Deus criou homem e criou outro homem. Deus criou mulher e criou outra mulher. Deus criou a espécie humana com a sua complementaridade. Deus não achou que a complementaridade seria um novo homem, nem uma mulher com mulher. A gente pode não gostar, a gente pode dizer que o tempo mudou, a vida mudou, mas Deus não mudou, não. A sociedade mudou, as relações mudaram, mas Deus não mudou. E essas coisas precisam ser defendidas. Não dá para você simplesmente ignorar. Porque um dos graves problemas que estamos vivendo é os solteiros com relações sexuais ilícitas. E é isso que é fornicação. Fornicação é o solteiro deitar-se com outra solteira sem a bênção de Deus no matrimônio. A fornicação é todo ato impuro. Então a palavra porneia vai falar de toda a relação sexual ilícita, que não foi a lícita, que não é aquela que Deus disse que tinha que ser. Então todo ato impuro é porneia. Moicheia, que é adultério. A palavra, todas as duas servem para a mesma coisa, mas a palavra moicheia vai falar de adultério. O adultério nós vamos conversar na próxima oportunidade, que também precisamos tocar nesse assunto. Como é que uma pessoa adultera? Como é que ele chega a essa capacidade de adulterar? Tem passos para isso. A gente vai ver na próxima oportunidade. Então, fornicação é toda essa prática sexual ilícita. É a impureza. Por isso que o texto inicial foi falando de impureza, de lasciva, de toda uma relação sexual errada, desvio sexual. Tudo isso é porneia, é impureza. Então, esse tipo de imoralidade sexual, em geral,
ele é condenável ao Senhor, porque Deus não nos chamou para a porneia, Deus nos chamou para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, porneia é impureza. Deus não nos chamou para relações sexuais ilícitas, Deus nos chamou para a santificação. Mas pastor, como é que eu vou lidar com os meus impulsos? É verdade, nós temos todos eles. Por isso que eu estou dizendo para você, eu e você temos que estar cheios do Espírito Santo. Eu e você temos que optar pela habitação do Espírito. Senhor, se eu sou teu, habita ricamente em mim, de tal forma que os meus impulsos sejam aquelas que o Senhor espera que eu seja. Porque se depender de mim, Senhor, eu vou para o outro lado. Eu vou me satisfazer, vou buscar gratificação, vou buscar recompensa naquilo que o Senhor odeia. O Senhor me ajudará. Porque o Espírito que está em nós é o Espírito Santo, meus irmãos. Não foi um demônio que tomou a gente, não. Se você está me ouvindo aqui, é porque o Espírito Santo está dando condição para você entender o que eu estou falando. O Espírito Santo está aí, ó. Se você está gostando dessa mensagem, é porque o Espírito Santo está aí. Porque se tivesse outro Espírito, já estava dizendo, vou sair fora daqui, meu lugar não é aqui. O Espírito Santo é que pode fazer a gente cumprir a vontade de Deus. Só o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo falou, enchei-vos do Espírito. Não tem outro jeito para satisfazer a vontade do Pai. Tem que se encher do Espírito. E no Espírito nós vamos discernir o que está errado. Vamos viver conforme a vontade de Deus. Vamos ter prazer na lei do Senhor. Vamos ter prazer no Espírito Santo. Vamos ter... Olha, quanto mais dele, não sei se você já sentiu a presença dele. Quanto mais a presença, mais você quer. Mais você quer, mais você quer, mais você quer, mais você quer, você quer. Alguém tem que te acordar, sai, calma. Porque você quer. Então, qual é a origem da fornicação? E eu vou caminhando para o final. Vamos ver a origem, da onde vem esses desejos errados. Marcos 7, versículo 21 a 23. Jesus revelou para a gente a origem da fornicação. De tudo que está lá em Levítico, que nós lemos, hein? Marcos 7, 21 a 23, é isso que eu botei? 23. Então diz assim, porque de dentro do coração das pessoas é que procede o quê? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, porneia, os furtos, os homicídios, continua, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Isso na versão NAA, né? Versão NAA. Todos esses males vêm da onde? E o que fazem com a pessoa? Pelo olhar de Deus, contamina. É isso que faz meus impulsos sexuais, meus impulsos para vingança, meus impulsos para pegar o que é dos outros, esses impulsos vêm de dentro. E Deus colocou logo onde está? No coração. No coração eu decido as vontades para a vida, como do coração procedem as saídas para a vida. Do coração, a gente pode pensar que a mente, mas segundo Deus, segundo o texto, é o do coração que procedem essas coisas. Volta o texto de novo. Então, é daqui que, lá no começo, 21, por favor. 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Olha, quem está dizendo isso é Cristo, hein? Não é Paulo que está dizendo, não é Pedro que está dizendo, não é Moisés que está dizendo, é Cristo. Nós temos que considerar. É do coração que procede os adultérios. Ela começa onde?
no coração. A avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, tudo isso vem do coração. E tudo isso é condenável no versículo 23. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Se contaminam, eu preciso cuidar do meu coração. Se é daí onde vem a promiscuidade, né? É da onde vem a impureza. Eu preciso saber, como é que está meu coração, hein? Quando eu ouço uma mensagem como essa, como é que o meu coração fica? A gente tem que se consultar. A gente tem que pedir o Espírito Santo para sondar. Senhor, sonda aqui meu coração. Faz uma pesquisa nele. Talvez tenha coisas aqui obscuras. A gente aprendeu. Tem gente, irmãos, que está na impureza há anos, desde criança. E foi induzido pelos seus pais. Não é pouca gente que vem conversar comigo que mostram isso. Meu pai me ensinou a gostar de material erótico. Que a gente quer, meu filho vai ser macho. Aí coloca material erótico, pornográfico na mão dele. Teve um pai que falou para a mãe, olha, você não, o garoto estava trazendo levado aqui para a igreja, você não vai transformar meu filho num garoto aí purinho, não. Deixa eu levar ele para alguns lugares. Levou para um lugar. É a iniciação, né? Onde está o garoto agora? Difícil para voltar. Porque a impureza, depois de estar dentro, sabe, desse caminho neural que a gente faz, a gente fica pensando na impureza, pensando na impureza, pensando na impureza, e o que a gente vai ver, o resultado é a impureza. E sabe como a gente se descansa com relação à impureza? É vendo mais impureza. A gente fica viciado. Não consegue mais, sabe, deter isso, se Deus não entrar. Ele não fez os homens, ele sabe como consertar a gente. Ele vai tirar a tua casa da impureza. Ele vai tirar os próximos atos, meu e seu, da impureza. Ele vai tirar a gente das coisas que ele detesta. Se ele detesta, Senhor, acode-nos e nos tira desse lugar que o Senhor detesta. Desses atos impuros, insanos, esses atos malignos. Porque o diabo vai explorar tudo isso, né? Ainda nem falei dele, que está nadando de costas, o diabo. Um mar de impureza, dentro e fora da igreja. Gente obscena, sabe? Gente obscena. Gente... Eu me lembro de uma senhora, uma esposa de um amigo meu, era a esposa de pastor, que o rapaz ficou olhando para a esposa do pastor, aí botou aqueles olhos verdinhos, aqueles leite de contato verde, ficou assim para a esposa. Falei, eu acho que ele está querendo me seduzir. Como é que... O que está no coração desses rapazes? Nós temos que tomar cuidado com os nossos impulsos. Eles são reais. Eles não param não, meus irmãos. É uma água que não para. Sabe aquela... Alguém já foi numa fonte? Já viu uma fonte? É uma água que não para. Está ali, ó, brotando, brotando, brotando. E esses são os nossos impulsos. Eles estão ali, brotando, brotando. Você pode represa, mas a água não para. Os impulsos, os desejos são reais. E quando você vê, eles se manifestam. Porque tudo que está acumulado sai. Não tem como deter isso, irmão. Nós fomos feitos para isso. Então, como é que eu resolvo isso? Então, vamos vendo os textos
Primeiro, eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Meu coração gosta de impureza às vezes. Uma anedota impura, um negócio impuro, um negócio mais impuro ainda. A gente tem essa tendência. Pode, não estou dizendo todo mundo não. Alguns gostam de coisas impuras. Não é todo mundo. Então, a prática não é aceitável, porque ela envolve um coração impuro e envolve uma lista de terríveis, uma lista terrível que é a obras da carne. As obras da carne vêm disso, de um coração impuro. Eu preciso ler as obras da carne, mas é bom, né? Estamos aqui para quê? Gálatas 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, vindo de onde? Do coração. Impureza, libertinagem. Olha que ele começa com as relações sexuais ilícitas. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisão, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas... Mas ele é da igreja. Não herdarão o reino de Deus. Mas ele é doente. Não herdarão o reino de Deus. Nós temos que tomar cuidado com até onde o nosso coração se torna condenável. Nós temos que tomar cuidado se o nosso coração ele é impuro. Ele pode estar represado para algumas coisas, mas quando solta, quando os seus desejos do coração saem, são os piores possíveis. Nós temos que tomar cuidado com isso. Meu coração precisa ser vigiado. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, porque o Espírito, mas as obras da carne, elas nos tornam fracas. A carne é fraca. Enquanto estamos aqui, meus irmãos, os desejos estão. A gente se acha gente bonita. Quem acha outro bonito, diga amém. Tem gente bonita, meu irmão, vamos ser sinceros, ou não é? Mais jeitosinho que a gente. Se a gente fosse escolher, eu quero casar com uma pessoa linda. Eu estava mal, o Átila estava mal. Vou botar nós, tá? Porque a pessoa não vai... A gente casou pela misericórdia de Deus. Esses dias uma irmã aí, eu não vou falar quem, me mandou umas fotos do tempo assim esquecível, que você quer esquecer. Você viveu aquele tempo? Eu quase joguei uma praga na irmã. Então vamos dizer juntos: sexo antes do casamento é pecado, condenável diante de Deus. E tudo que a gente faz de relação sexual antes do casamento é fornicação, é impureza, é ato sexual ilícito. Deus condena. Não é eu que estou condenando, não é a igreja que está condenando. Deus está dizendo: isso para mim é sujeira, é imundície. Trata disso. Por quê? Porque tem juízo, não herdarão o reino dos céus, e vocês serão tratados como os filhos da desobediência. Nós temos que tomar cuidado com isso. Como é que eu vou resolver isso, pastor? Irmão, tem vários jeitos de resolver. Primeiro, foge. Foge. Foge, que é laço, como diz por aí. Foge das olhadas, foge das cantadas, foge da qualquer tipo de impureza. Foge, 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 foge. Não estou brincando não, fugir da impureza. Fugir. Não tem como.
Enquanto o Espírito Santo, olha, não tenho, olha, isso é importante, eu encerro aqui. Eu não tenho como lidar com meus impulsos, pastor. Então foge. Foge, foge, foge. Foge, 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 foge. Corre mesmo. De todas as formas. De todas as formas. De abraços, de olhares, de like, de não sei o quê, de conversinha. Foge. Foge. Só foge. Não tem como lidar com isso. Foge. Não tem. Não tem como lidar com isso. Eu sou fraco nessas coisas. Então foge. Foge, arranja um jeito para fugir. É melhor você fugir e o pessoal disser, é um frouxo, do que você continuar e o juízo de Deus te condenar. Se o teu olho te faz pecar, ele está mandando te arrancar o olho, literalmente? Não, né? Mas ele está dizendo para a gente, ó, dá um jeito nisso. Arranca esse negócio do teu coração. Porque é melhor do que isso tomar a tua vida. Rejeita a fornicação, porque isso é um ato impuro. Fornicação é considerado um pecado grave. Tanto que condena. Tanto que condena. Então, ele é igual a adultério, igual a espiritismo, bebedeira. Deus julgará os fornicadores, hein? Deus julgará, Hebreus 13:4. Deus julgará os fornicadores. Ele vai dizer, fez tudo bonitinho, mas a imoralidade sexual te acompanhou, meu irmão. E você nunca nunca pediu perdão por isso. Esse é o grande problema. Nós nunca pedimos perdão por isso. Achamos que é Deus me conhece, aí justificamos, fazemos um monte de coisa, Deus me conhece, Deus sabe que eu sou fraco. É por isso que eu tinha que pedir perdão, misericórdia, ajuda, desce o Espírito Santo, por favor, me ajuda, eu quero ser mais de ti, não perder um culto, buscar o Senhor, hein? A gente dava o nosso jeito quando era mais jovem. Ficava correndo atrás de consagração. Alguém já foi em consagração? Só para me ajudar? Passava a noite toda ali, ó. Aquelas músicas do reteté, aquele negócio todinho. A gente se vibrava com aquele negócio. Era melhor do que eu ia passar a noite fazendo outra coisa. A gente tinha que escolher. As pessoas hoje não querem nada. Bem, todas essas coisas acabam condenando. Então, cuidado com as obras da carne, cuidado, foge do que é ilícito, pede a Deus ajuda, evite a imoralidade sexual em todos os aspectos, não alimente sua mente de pensamentos imorais, não alimente seu coração com músicas que vão, tem música que só a misericórdia. Hoje tem músicas. Estávamos numa praia uma vez, eu e a Márcia, e aí a gente sentou assim, a gente vai à praia, crente vai à praia, eu também vou. Sentamos assim, aí tinha uma família na nossa frente, a família legal aqui, acho que a gente vai sentar aqui, sentamos atrás da família. Daqui a pouco entrou um rap lá, meu irmão. Que coisa. Eu fiquei, preto vermelho. Que a coisa era muito baixa, muito baixa. E a família ali, todo mundo... Como pedir para uma pessoa se purificar? Se ela já está se alimentando de uma série de coisas sujas, promíscuas. E não era, sabe, era uma coisa assim. Eu tive que falar, Márcia, não dá para ficar aqui não, vamos embora. Eu não ia brigar com a família. Saímos e fomos para outro lugar, para achar lugar na praia. Não dava. Então, músicas, sites, material impresso, qualquer coisa, fuja, para você manter o seu coração limpo. Filipenses 4 vai dizer isso, né? Finalmente,
irmãos, o que deve ocupar os nossos pensamentos? O que deve ocupar os nossos pensamentos? Isso, alimente sua mente de coisas boas. Ame a palavra de Deus. Arranje um jeito para, disciplina seus olhos a amar a palavra de Deus. Disciplina teus olhos. Goste da palavra, ame a palavra. Busque, ore. Ore, gosta de orar. Amados, eu em casa, eu e Amados, gostamos de orar. Volta e meia, um orando, outro orando. Acaba, você orou lá, está orando aqui de novo. Eu gosto de orar, eu prefiro falar com Deus. Desliga a televisão, desliga tudo, fala com seu Deus. Mas é um caminho chato, pastor. Eu não tenho mais nada para falar com ele, não. Pois é, então vai deixar teus olhos sem vigia, seus pensamentos sem vigilância. Vai deixar as coisas que te incitam, que te estimulam a te levar para um esgoto chamado impureza. Nós temos que tomar cuidado. Há mais coisas a falar, mas não tem mais hora. Adultério, próximo capítulo dessa conversa sobre fornicação, impureza. Vamos falar sobre adultério. Muito bem. Espero que esteja sendo esclarecedor para os amados. Eu sei que muita gente sabe o que eu falei, já sabe isso tudo aqui que eu falei. Tem gente que, pastor, isso eu sei. Mas teu filho precisa entender, pela ótica bíblica, o que Deus espera dele na área sexual, nas relações afetivas. Precisa saber que o outro precisa ser respeitado, porque Deus não nos colocou num lugar da impureza para ficarmos lá, não. Hein? Esse lugar da impureza precisa ser rejeitado. Sairmos desse lugar e buscar um lugar segundo Deus. Muito bem, meus amados, chegamos ao final de mais um negócio. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir para Deus guardar o nosso coração. Se você quer que Deus guarde o seu coração, coloque a mão nele então, vamos orar. Pai Celestial, Pai amado, eis aí o nosso coração. Se é dele que procedem as saídas da vida, e às vezes saem coisas que o Senhor desaprova, eu peço ao Senhor que ponha a guarda no nosso coração. Ajuda-nos a vigiar mais, para que o nosso coração não seja alimentado de coisas nocivas. Coisas, Senhor, que talvez já estejam lá, dentro do meu coração, do coração do teu filho, da tua filha, e que vem, Senhor, trazendo toda uma atitude insana, inconsequente, tola, para a sua própria vida. Tem misericórdia. Apaga as nossas transgressões a partir do coração. Senhor, limpe o nosso coração, limpe o nosso coração, limpe o nosso coração, meu Senhor, limpe o nosso coração precisa voltar a ser outro. Eu preciso de um transplante de coração. Tem gente que está precisando de um transplante de coração, que o nosso coração saiam coisas lícitas, coisas honestas, coisas limpas, pelo poder do nome de Jesus. Dá-nos um novo coração. Ramandarai. A partir da essência, muda tudo. Não deixa que o meu coração vacile, não deixa que o nosso coração se entorpeça por coisas que o Senhor desaprova. Faz o nosso coração sair daqui mais leve, faz o nosso coração sair daqui mais puro, faz o nosso coração tomar decisões mais dignas. Não deixa Satanás tomar o nosso coração. Satanás entrou em Judas, mas nós não. Nós temos o Senhor dentro de nós. Ninguém entra mais. Só deixamos o Espírito agir. Enche mais os teus filhos e filhas com o teu Espírito, e então os impulsos serão santos. O olhar será santo, a vida será santa. Enche-nos com teu Espírito,
Espírito da glória, enche-nos. Espírito da vida, tira a morte de nós. Espírito da pureza, tira a impureza de nós. Espírito da santidade, limpa-nos. Rai decai-me, necai-bias. Limpa o nosso olhar, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa os nossos atos. Eu não vou abaixar o nível, não, meu Deus. O Senhor me chamou para a santidade. O Senhor me chamou para a pureza. O Senhor me chamou para ser um contigo. E onde o Senhor mora é um lugar limpo. Raimandarai xeremaneias. Em nome de Jesus o Nazareno, faz da minha vida, da vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui hoje, a habitação do Senhor. Plena habitação do Senhor. Faz com que ele volte para casa no gozo do Espírito, sentindo satisfação e realização da parte do céu. Tira, oh Deus, outro gosto, outros impulsos que sejam nocivos para a vida dele e para a vida dela. Perdoa os nossos pecados nas questões sexuais, nas questões afetivas. Perdoa o nosso pecado, se às vezes, Senhor, cobiçamos o que não deveríamos cobiçar. Lava nosso coração, meu Deus, porque ninguém é tentado senão pelas suas próprias cobiças. Em nome de Jesus o Nazareno, faz com que a minha cobiça seja o céu, fazer a tua vontade, querer o que o Senhor quer. Lava-nos no teu sangue, é o que eu te peço e te oro, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem concorda, diga amém, amém e amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, sábado, então, oração dos homens e das mulheres, e também domingo, EBD. Deus te abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.